O importante nessa análise sobre destino final do lixo é o seguinte, porque essa é uma história, né? Começa aí nos primórdios aqui da época colonial do Rio de Janeiro, em que o lixo era simplesmente jogado na areia da praia. Era um lixo basicamente orgânico, o mar vinha, lambia aquele lixinho, que era pouco, né? Aí os peixes ali se alimentavam daqueles resíduos orgânicos, restos de alimentos, coisa assim. E era uma maneira de se tratar o lixo naquela época. Só que a população foi aumentando, começou a juntar lixo na praia e a Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro resolveu baixar um decreto dizendo o seguinte, olha, está proibido jogar lixo na areia, vamos jogar no mar. E mandaram construir pias, né? Assim em direção ao mar, onde os escravos, né, levavam aqueles barris, né, aquelas coisas, aqueles tonéis, para jogar o lixo não mais na areia, mas no mar, né? Daqui a pouco a população aumentou e o lixo no mar também começou a ficar ruim, porque ele voltava. O que aconteceu? Então, não vai dar mais para fazer com jogar o lixo no mar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso, que está dando errado, vamos agora aterrar áreas ruins, áreas feias da cidade. Então começaram a jogar em manguezais, jogar em pântano. Hoje a gente acha um verdadeiro absurdo uma situação dessa, mas isso já ocorreu no passado. Houve um acordo entre os municípios com a interveniência do governo federal para criar um grande aterro para a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo aí todos os municípios vizinhos, né? E que resolveram então colocar o lixo lá em Gramacho, onde nós estamos até hoje. Desde 78, quando eu passeava aqui no meio desse manguezal, num barquinho que a Conlurb tinha, nós íamos por meio do mangue, nos canais que haviam por aí, que era uma maravilha. Naquela época, a Fundrem, que era a Fundação para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, buscava um lugar para o destino final do lixo da região metropolitana. Seria um aterro muito grande, porque ia receber lixo de vários municípios, e aí conseguiu no INCRA, que era o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, um terreno às margens da Baía de Guanabara, que é esse onde nós estamos agora. Esse terreno é um terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados, e era um manguezal. Esse talvez tenha sido um dos grandes crimes ecológicos cometidos pelo poder público. Ele começou para ser um aterro sanitário e a Conlurb começou com recursos da Fundrem a instalar as bases desse aterro. Só que num determinado momento acabaram os recursos da Fundrem, pressupunha-se que os municípios que iam vazar lixo aqui teriam que pagar a Conlurb pelos custos da operação, nunca pagaram um centavo. E aí não tinha material de cobertura, os tratores que tinham sido fornecidos pela Fundrem já não eram suficientes, não operavam de forma conveniente, e aí começou o lixão. É aquela história do aterro, longe dos olhos, longe do coração. Um aterro longe da cidade, longe das pessoas, ninguém está interessado. E a própria Conlurb nunca deu a esse aterro, até 1995, ele nunca deu a importância que ele merecia. Porque afinal, 85% do lixo do Rio de Janeiro vinha para cá. Tinha que ser olhado de uma forma mais cuidadosa. Os prejuízos ao meio ambiente dessa prática que nós tínhamos eram brutais. Primeiro, que nós estamos jogando lixo dentro da Baía de Guanabara. Isso era uma coisa inconcebível. Você pode imaginar você aterrar a Baía de Guanabara com lixo. O chorume todo, que é o líquido que é produzido pela decomposição da matéria orgânica, que está dentro do aterro, ia todo para a Baía de Guanabara. A fumaça da combustão permanente do lixo aqui no aterro ia para a atmosfera. E foi seguindo assim. Mudava governo, entrava governo, saía governo, mas naquela época nem se prometia, o novo governo nem prometia arrumar Gramacho, porque ninguém sabia da existência de Gramacho, só a Conlurb que tinha que segurá-lo nas costas e ir tocando como era possível, porque o lixo
coletar tinha que ter um destino, não adianta, o lixo não pode ficar dentro do caminhão. Então ele tinha que chegar aqui, tinha que ser vazado. E o velho Gramacho continuando a receber inexoravelmente o lixo produzido no Rio de Janeiro. A grande virada foi em 95, no primeiro governo de César Maia, e aí começaram a se quebrar alguns paradigmas. Nós começamos a preparar um termo de referência da recuperação de Gramacho ao mesmo tempo em que ele continuaria sua operação. E contratou-se, então, a recuperação, que inclui, primeiro, a cobertura de todo o aterro, segundo, a construção de uma barreira de argila orgânica em volta do aterro, que isso impede não só a saída do chorume de dentro do aterro para a Baía de Guanabara, como impedir o crescimento horizontal do aterro. A ideia não era terminar Gramacho, era recuperá-lo ambientalmente, recuperá-lo tecnicamente e continuar operando como se fosse um aterro sanitário. O aterro sanitário é um método de disposição final de resíduos urbanos que é recomendado pela Organização Pan-Americana da Saúde. O que todo mundo confunde aqui no Brasil é aterro sanitário com lixão. E tem razão para isso, porque 90% dos aterros de lixo do Brasil são lixões. Então ninguém conhece um aterro sanitário a rigor. A Conlurb é muito criticada no Brasil pelas associações de engenharia sanitária pelo fato de ter em seus aterros os catadores. Hoje tem mais de 1.000 pessoas trabalhando aqui no aterro e ao longo da vida de Gramacho, quantas pessoas sobreviveram, quantos filhos de pessoas que trabalhavam aqui se formaram em universidades. Eu vou dizer, é bom para a Conlurb ter esses catadores aqui trabalhando? Não, não é bom. Mas isso é um problema do Brasil. A miséria está do lado de fora. Se eles entram aqui, é para buscar uma forma de sobrevivência. Estou aqui trabalhando aqui no dia a dia aí, né? Porque tá difícil de trabalho lá fora, não tem como a gente arrumar um trabalho digno. Ninguém tá aqui porque quer. Todo mundo tá aqui porque nós precisamos. Eu não posso pensar no futuro porque o que eu ganho aqui não é carteira assinada, é uma coisa que não dá para pensar em futuro. Não dá. A gente tem a convicção de que o caminho correto é o caminho de estabelecer meios, né, para que essa população saia desse sistema, entende? Não é a catação de aterros, daquele trabalho insalubre que vai resolver o problema desses miseráveis. O problema de solução é outra. A solução tem que ser inteligente. O sujeito passa a ser um trabalho em que ele tem encargos sociais, que ele tem as garantias sociais, trabalhistas, que como todos nós temos. Então a gente quer que eles tenham também. O que é um aterro? É um local, um terreno, onde se coloca o lixo, se compacta esse lixo, se faz uma cobertura com argila, é todo, por baixo, ele é todo impermeabilizado, para evitar que aquele líquido que permeia pelo lixo não contamine o lençol freático, ou não escorra para as laterais, né, eventualmente pegando um rio ou pegando uma baía, coisa assim. Então essa área é totalmente drenada. Esse líquido que sai, chamado chorume, ele é um líquido que é ávido por oxigênio, que consome todo o oxigênio onde ele cai e por isso ele é poluidor, né? Então o que acontece é que tem que se tratar esse líquido, tem que se também drenar todo o gás que é proveniente da biodigestão dessa matéria orgânica, né? Esse gás substancialmente é o metano, é um gás que compromete as camadas da atmosfera, né? Então o que foi feito? Nós fizemos no aterro de Gramacho uns cinturões para evitar a contaminação da Baía de Guanabara, estações de tratamento de chorume, passamos a levar a sério a necessidade de cobertura diária desse lixo que é colocado, né? Drenamos gás, desenvolvemos tecnologias, tudo isso foi feito para recuperar essa área toda e, de fato, hoje é uma área perfeitamente recuperada. É lindo a gente ver o mangue
responder positivamente, né, a todo esse trabalho que foi feito. Você está num manguezal, do lado do aterro sanitário, e olha, eu posso te dizer uma coisa, talvez esse seja o manguezal mais limpo da Baía de Guanabara, do lado do aterro sanitário. Isso por quê? Porque você tem uma equipe, o Fábio é o coordenador de campo dessa equipe, onde você tem 7 homens trabalhando a semana inteira, né, recuperando, construindo, fazendo a manutenção das palafitas, transplantando, plantando, produzindo mudas, limpando, enfim. Então tem um trabalho onde o elemento fundamental para o êxito que a gente está conseguindo, um êxito que não é pequeno, né? São praticamente 25 hectares, são 25 campos de futebol do tamanho do Maracanã, plantados de mangue aqui no Gramacho, e onde a palavra mágica é continuidade. Uma outra função importante do manguezal aqui no Gramacho, especificamente, é que ele é um tremendo dedo duro. Ou seja, houve algum vazamento, o que é mortal para ele é o chorume, que é aquele líquido que sai da decomposição do lixo. Se chorume bater aqui, não tem outra. Ele vai começar a amarelar e vai morrer. E vai indicar para a gente que está havendo algum problema no isolamento que hoje existe entre o chorume, o aterro sanitário e o manguezal. Então ele é um elemento de monitoramento contínuo. Eu acho que o Gramacho é um exemplo típico de quando as pessoas querem realmente reverter algum processo de degradação, elas conseguem. A Conlurb foi exemplo disso. Esse aterro, ele está no município de Duque de Caxias. E evidentemente, embora o terreno seja da Conlurb, isso causou uma degradação urbana numa área próxima ao aterro muito forte. A instalação dos ferro-velhos, a indústria de reciclagem, são favelas que nasceram aqui no entorno até dos próprios catadores. E a Conlurb, ao longo de anos e anos, nunca deu uma compensação para o município de Caxias. Na última licitação feita para a continuidade operacional do aterro, nós incluímos nos termos de referência a obrigação de fazer uma escola pública, escola elementar, um posto de saúde, demos 2 ambulâncias para o município, um ginásio esportivo e uma creche. A gente tem que crescer o aterro de forma assim muito bem feita para que a carga vá sendo distribuída de forma homogênea em toda a superfície do aterro, para que ele não sofra uma ruptura. Gramacho hoje ele está recebendo cerca de 9.000 toneladas de lixo por dia. Por quanto tempo isso daí vai ser possível? Qual é a previsão que nós temos de vida útil de Gramacho? Os engenheiros geotécnicos acham que ele pode durar mais 1 ano, mais 2 anos, mas nós temos a garantia hoje que ele vai dar um aviso para a gente. Olha, daqui a 6 meses vocês têm que começar a arrumar as malas e procurar um outro campo. Não tem mais condição de Gramacho receber lixo. Gramacho está apresentando sinais de exaustão por completo, né? Então nós temos um problema do Carioca, não é um problema aqui da Conlurb, da Prefeitura, é um problema nosso, de cidadãos aqui dessa cidade do Rio de Janeiro, em que a gente tem que resolver, né? Nós temos um outro aterro já em projeto, e esse novo aterro, efetivamente, aí nós pretendemos fazer muito melhor ainda do que fizemos em Gramacho. Nós até estamos chamando essa nova área, não de um aterro, porque esse nome ficou até desgastado, mas da realidade é um centro, uma central de tratamento de resíduos, uma CTR, né? Em que nós estamos empregando o que é de mais novo na tecnologia do mundo, né? Quer dizer, um local onde se trata o lixo para que ele não venha contaminar o meio ambiente, para que ele não venha gerar um problema para a sociedade, né? Então é isso que a gente está fazendo.